Olá! Hoje quero conversar com você sobre tédio, sobre frustração, sobre quando a gente escuta da nossa criança: mãe, tô entediada, tô entediado, mãe, não tem nada para fazer. E quanto a gente se sente mal com essa frase, porque o nosso ímpeto é de querer salvar a criança desse problema que ela tem. Uma das coisas mais importantes de nós adultos e também já desde a adolescência é poder administrar o tempo. E a gente só consegue aprender a administrar o tempo quando a gente consegue ter esse tempo não estruturado e poder decidir o que eu vou fazer, como eu vou fazer com esse tempo para dar conta de todas as coisas que eu quero fazer, que eu desejo fazer, o que eu preciso fazer. Então, proporcionar isso para as crianças é muito importante para o seu desenvolvimento saudável. Só que temos essa necessidade de querer salvar elas, achando que isso é ruim. E eu quero deixar bem claro para todos vocês, por mais que a gente se sinta culpado, nós pais não temos o dever de salvar a criança de qualquer frustração ou de qualquer tédio que ela esteja sentindo por não ter nada para fazer. Tem muitas coisas para fazer, mas o que hoje acaba acontecendo é que as crianças têm uma influência muito grande das telas. Não só por elas, porque é gostoso de ver tal coisa, assistir tal coisa, e quando eu falo tela é computador, é celular, é videogame, é assistir vídeo no YouTube, enfim, qualquer tipo de tela tá valendo. Então elas estão muito tempo expostas a essas telas e em contrapartida, no outro tempo, elas estão em atividades estruturadas. Ou estão na escola, ou estão na aula de piano, teatro, judô, basquete, vôlei, natação, enfim, aulas que a gente sabe quando começa, quando termina, e esse tempo de não sei o que eu vou fazer, elas não têm. E é o dever da criança brincar. Brincar faz parte da infância e cada vez menos o brincar está sendo esmagado pelas telas. Então é um cuidado que a gente tem que ter e lembrar que é importante elas se frustrarem, é importante elas sentirem esse tédio para poder administrar o tempo delas. Em contrapartida, também tem várias coisas que a gente pode sugerir para elas fazerem, e uma das técnicas que eu ensino para pais é poder ter um pote do tédio, né? Da criança poder planejar, escrever em papeizinhos e depois recortar ou já recortar e escrever e colocar dentro de uma caixa ou de um pote, esses potes de maionese de plástico que dá para fechar. Enfim, escrever nos papeizinhos atividades de que quando elas sentirem tédio, elas podem pegar 3 papeizinhos desses, fazer um sorteio ali e decidir desses 3 papeizinhos o que elas vão fazer. E existem inúmeras ideias na internet, enfim, ou ela mesma pode pesquisar, ou vocês podem ajudar, coisas que daqui a pouco você fazia quando você era criança. Ideias de atividades que podem ser feitas, desde lavar os bichinhos de pelúcia, fazer um zoológico com eles, dar comida para o cachorro, escovar o cachorro, fazer um forte de cobertores e travesseiros, almofadas, criar uma cabana na sala de estar, escrever uma carta para a avó, ou já preparar bilhetinhos de aniversário para os próximos aniversários que virão, ou qualidades das pessoas de família para depois surpreender eles. E outra coisa muito interessante é a leitura, que a gente deve incentivar eles a lerem, só que muitas vezes a gente não sabe bem o estilo da criança e para fazer isso, né, ou independente que livro que seja, tentar achar livros interessantes para a idade do seu filho e engajar ao máximo. Se eles já sabem ler, mesmo assim, se não tem o hábito da leitura, sentem com eles, coloquem na sua agenda isso, de fazer todos os dias. Sentar com eles e ler 1/3 do livro,
junto, porque daí a criança tá engajada na história, né? A história captou a atenção dela e ela vai querer saber o final. E então isso é uma estratégia legal de começar, porque daí o hábito da leitura vai crescendo, né? E daqui a pouco, claro, vai ter que colocar mais uma coisa na sua agenda da semana, que é ir para a biblioteca, buscar livros, enfim, mas eu acho que é uma atividade legal que não existe não tenho nada para fazer quando se tem livros, né? E fora que o livro, a criança pode descobrir muitas e muitas coisas. Uma coisa interessante também é crianças que não sabem ler, comprar DVDs, ou hoje em dia online tem histórias infantis de áudio. Então, ao invés dela ler, ela pode escutar. Então, por exemplo, se tu tem uma criança de 3 anos, ela não sabe ler e tu precisa fazer o bebê dormir, de repente coloca um áudio de histórias para ela e ainda pede para ela desenhar, dá umas canetinhas, papéis, pede para ela desenhar o que ela tá escutando, né? Daqui a pouco entretém meia hora ela ali, você consegue colocar o bebê para dormir, enfim. Então, assim, são ideias que você pode pesquisar, que você deve, né? E ajudar a criança a se entreter com essas atividades cada vez mais. Então, reduzir o momento de telas, que acaba deixando a criança submissa, porque ela só recebe, na maioria das vezes, e dar mais atividades onde ela é a protagonista, onde ela vai explorar a sua criatividade, né, seu mundo de percepções, de criação, e nossa, é tão válido que é imensurável, né? E infelizmente as telas, elas largam um pouquinho de dopamina no cérebro das crianças, então assim, elas se sentem bem, elas sentem prazer de estarem ali assistindo, recebendo pronto o que elas estão vendo, assistindo nas telinhas, e acaba sendo bom e fica um comodismo, e para nós pais também, porque uma criança que está quietinha lá na frente da tela é muito diferente de uma criança que, cadê minha canetinha tal, né? O que exigindo o tempo inteiro coisas de nós. Então, é interessante a gente poder ajudar a criança. E muitas vezes, quando a criança sente esse tédio, principalmente se você está tentando reduzir o tempo de tela, é importante você dar atenção para a criança. Então, se a criança vem, estou entediado, não tem nada para fazer, claro, se você já tem o pote do tédio, mais fácil, porque ela pode pegar ali 3 papeizinhos e decidir o que ela quer fazer, mas também de você parar por 5 minutinhos o que você está fazendo e poder dar atenção para a criança, né? Poder se conectar com a criança, porque às vezes a criança está com o tanque dela vazio e ela precisa se reabastecer em você, né? Com essa conexão, com essa atenção que só pai e mãe podem dar. Então, poder dar 5 minutos, e geralmente depois desses 5 minutos de atenção, a criança abre a sua mente e consegue criar, consegue inventar, consegue lembrar de coisas que ela poderia fazer, então, nesse tempo não estruturado que é tão importante. Se depois de 5 minutos a criança ainda não conseguiu achar uma forma de se engajar sozinha, e lembrando que a responsabilidade é dela de escolher alguma coisa para fazer, não sua, a gente até pode sugerir, né? Mas ela tem que saber que a responsabilidade é dela, é ela que tem que aprender a administrar o tempo dela, não a gente pegar e ficar dizendo o que fazer, porque daí a gente está estruturando o tempo delas, que é justamente o que a gente não quer fazer, pelo menos por certos momentos, né? Já que é tudo tão estruturado. Se ela ainda, depois de 5 minutos da tua atenção, ainda não tá saciada, ainda não tá com o tanque de amor dela cheio, é interessante, então, de repente, você incluir ela na sua atividade, porque ela vai estar conectada com você, fazendo a sua atividade. Então, se você está cozinhando, e claro que a gente não vai colocar a criança lá para mexer o feijão no fogão, mas de repente pode dar algumas frutas macias e
e uma faquinha de plástico para ela cortar e fazer uma salada de frutas para sobremesa. Imagina o orgulho que ela não vai ter de oferecer para a família aquela sobremesa cortada por ela, né? Ou dar alguma coisa para ela descascar, uma cenoura para descascar, enfim, ache alguma coisa para ela fazer. E daqui a pouco nem relacionado com a comida, mas se tu tá na cozinha, cozinhando, preparando o jantar, de repente tira as frigideiras e as panelas de uma prateleira e diz, ó, tá aqui o paninho e limpa aí pra mãe. Então, assim, são ideias que você pode ter para mantê-la junto, conectada, e ela vai se sentir participando, ela vai se sentir bem de estar ali com você e vai aumentando esse tanque aí que eu comentei de amor. E você vai ver que quando ela tiver com o tanquezinho cheio, ela vai achar, ai, agora eu vou fazer tal coisa. Ela vai partir dela e um elogio, né, descrevendo a ideia que ela teve, o quanto boa a ideia dela é e o quanto orgulhosa você está que ela conseguiu achar alguma coisa, inventar, criar alguma coisa para fazer, é maravilhoso, porque assim ela vai perpetuar, ela vai ver que ela ganha uma atenção positiva tendo essa ideia, que é responsabilidade dela ter, não sua. E mesmo assim, né, a criança ainda, mesmo ganhando essa atenção, ela pode ainda não ter achado alguma coisa para fazer. E talvez fica a dica de ter momentos mais seguidos de qualidade, né? Muitos pais chegam para mim e falam assim, eu trabalho a semana inteira, daí a gente chega em casa, é tema, janta, cama, né? E banho. Só temos final de semana, e final de semana sem ter alguma atividade social, enfim, eu nunca tenho tempo para o meu filho. E isso é importante, nem que seja 5 minutinhos, nem que seja deitar com seu filho na cama, ler uma página de história, nem que seja conversar 5 minutos, dependendo da idade, como é que foi o dia, mas assim, é olho no olho, é sem celular, mesmo se ligar a luzinha lá do celular, deixa de ponta cabeça para te nem ver que acendeu a luzinha, é poder estar 100% conectado com a criança. A gente não precisa passar uma tarde com os nossos filhos, a gente precisa de 5 minutos, mas 5 minutos reais, 5 minutos de qualidade, 5 minutos de olho no olho, que nenhuma interferência aconteça. E isso a gente pode dar, mesmo um dia corrido, mesmo que seja a criança tomando banho e você ali dobrando, ajeitando as roupas sujas, enfim, qualquer coisa que seja, mas podendo fazer a criança sentir que você está 100% ali com ela. Isso é muito importante. Ela vai se sentir melhor, e quanto mais ela se sentir melhor e conectada com você, mais ela vai querer cooperar e mais ela vai ter acesso a essa criatividade dela que tanto a gente quer. Qual é o problema de quando a gente acaba desistindo, né? Se eu tenho uma regra que de manhã na minha casa a gente fica 2 manhãs em casa com tempo não estruturado, e a combinação é que a partir das 11 pode usar o celular, ele gosta de assistir no celular, né? E o que acontece se lá 10 horas da manhã ele vem, tô entediado, não tenho o que fazer, posso usar hoje mais cedo? Qual o problema de eu dizer sim? O buraco só afunda mais, porque na verdade ele tá se sentindo entediado, ele tá me dizendo que não tem nada para fazer, e eu vou lá e permito essa salvação da tela. Então fica mais conectado ainda com essa tela, o que eu não quero, né? Então é grave nesse sentido, porque tem uma contrapartida que é justamente o que eu tô trabalhando contra. Então eu preciso me preparar antes com o que eu posso dizer se isso acontecer, que atividades que eu vou estar fazendo que de repente eu posso incluir, o que dá para fazer para não, porque é muito fácil, né? Tu sabe, é muito fácil a gente dizer, tá, vai lá e pega, tudo bem, meia horinha, né? Então assim, é muito importante a gente manter o combinado. De repente o seu combinado é a partir das 10, ou de repente o seu combinado, independente qual for o seu combinado, mantenha o seu combinado.
Não tá bom, vem reclamando, dá para renegociar? Claro que dá para renegociar, mas não é naquele momento de tédio. Dá para sentar numa reunião de família e, eu não tô gostando disso, do horário, eu acho que é isso. É muito boa essa conversa de negociação. Eles aprendem a se impor, eles trazem ideias, eles mostram a necessidade deles, então é muito interessante isso. Agora, ceder na hora do tédio é um NaOH, é um não, porque acaba aprofundando mais ainda a questão. Agora, como eu falei antes, você tem um bebê pequeno, você tem uma criança de 3, 4 anos, você precisa colocar o bebê pequeno para dormir, né? E tá um caos, você precisa da ajuda, é um problema botar a criança na tela? Não, não é um problema. Se for de uma vez que outra, não. Mas por isso que eu sempre digo, tenta se planejar antes, tenta criar um planejamento de como vão ser as coisas antes do que elas aconteçam, porque daí tu tem mais possibilidades, tu tem mais opções naquele momento, porque quando a gente tá no caos, no estresse, é muito mais fácil de toma, né? Fica com o celular, fica com a telinha ali, para você poder fazer as suas coisas. Então, planejamento anterior é muito importante, mas numa situação de estresse, de caos, né, de bebê tá chorando, precisa colocar na cama, criança de 3, 4 anos, até por questão de segurança, daqui a pouco é melhor ela ficar na tela do que, né, com certeza, acho que não é essa questão, não é tão estrito assim, porém não pode virar um hábito, porque é muito fácil virar um hábito, né? Então, tempo não estruturado é muito importante para as crianças, elas se frustrarem por não saber o que fazer, é muito importante. Esses dias, acho que foi um final de semana, não sei quando é, foi um feriado, e meu filho falou, ai, que saco, não tem nada para fazer. E daí ele deitou na cama dele, né? Eu peguei, deitei do lado, e eu falei, bom, vamos conversar então. E a gente começou a conversar, os dois deitadinhos, começamos a conversar, olhando pro teto, né? Começamos a conversar, damos gargalhada, né? Falamos coisa engraçada, lembramos de coisas, enfim, que aconteceram, situações que vão acontecer. Se passou 1 hora, a gente nem notou. Claro que era feriado, eu também tava com o tempo bem livre. E esse feriado foi um que eu coloquei na minha cabeça, hoje eu vou dar muita atenção de qualidade. Foi o meu propósito de feriado era só nós dois, sem amiguinho, não vamos chamar ninguém, máximo um cinema porque vai ser só nós dois, mas vimos filme em casa e cozinhamos junto. Só não deu para organizar coisa que eu ainda queria ter organizado os livros dele, mas não deu, mas enfim. Então assim, foi um momento bacana de conexão. Então eu conseguia sentir o tanque dele enchendo naquele momento. Bom, ideias, para finalizar, algumas ideias de o que fazer, né? Se a gente pesquisar na internet, existem muitas ideias que de repente dá para escrever nesses papeizinhos do tédio e ideias de fazer junto, de conexão pai e filho, de inteligência emocional. Tem muita coisa interessante na internet que dá para pesquisar e dá para aplicar, nem sempre são coisas tremendas, coisas de experiência as crianças adoram. Então tudo isso é muito válido, pesquise, ajude-se, planeje, ajude a criança a sair do tédio com coisas interessantes e você vai ver que quanto menos tela ela tiver e mais desenvolvida essa habilidade de lidar com o tédio, melhor ela vai ficar, mais saudável a sua criança vai ficar. Então é muito válido, é muito importante, ok? Então fica aí paz no seu coração, porque nem sempre a gente precisa salvar nossa criança, que talvez é nosso intuito, né? De arrumar coisa para eles fazerem. E lembrai, para você ter a certeza de que esse tempo não estruturado, essa frustração deles, esse tédio deles de não saber o que fazer é muito positivo para a vida adulta deles, já começando ali na adolescência, ok?
Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, compartilhe nas suas redes sociais, assine o nosso canal do YouTube, aperta o sininho ali, daí você vai ver quando é que vão vir os próximos vídeos. E até o próximo vídeo, ok? Um grande abraço e até lá!